O Centro de Treinamento Missionário Taquara apresenta Conversão e Justiça pela Fé. O tema de hoje é Santificação pela Fé. A serva do Senhor nos diz, em Atos dos Apóstolos, página 561, que a santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. Oremos. Pai nosso que habita nos altos céus, dá-nos agora a compreensão desse tema tão importante, não só teórica, mas uma compreensão verdadeira, viva, que é a santificação, que nós possamos experimentá-la, em nome de Jesus. Amém. Santificação pela fé é o tema de hoje. A prova número 6, ela vai abranger o tema santificação pela fé e vitória sobre o pecado. Vitória sobre o pecado vai ser estudada amanhã. Isso quer dizer que a prova número 6 vai ser na segunda, não amanhã. Então a prova número 6, que é a próxima, ela estará abrangendo esses dois temas e ela vai ser dada na segunda, ok? Hoje vamos estudar santificação pela fé. Nossa alta vocação, página 210, página 39 da apostila. Que é santificação? É entregar-se inteiramente e sem reservas, alma, corpo e espírito, a Deus. Lidar com justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Saber e cumprir a vontade de Deus sem consideração para com o próprio eu e o seu interesse. Ter mente espiritual, pura, abnegada, santa e sem mancha nem mácula. Uma das muitas definições do Espírito de Profecia sobre santificação. Fé pela qual eu vivo, 119. A santificação bíblica não consiste em forte emoção. Lembra que nós já falamos que uma pessoa chorar, uma pessoa se emocionar, uma pessoa demonstrar sentimentos, isso não é evidência de santificação. O sentimentalismo não deve ser confundido com santificação. Apesar de que uma pessoa que está sendo tocada pelo Espírito pode, sim, demonstrar emoções, mas isso não é um fruto da santificação. Eis onde muitos são levados ao erro. Fazem dos sentimentos o seu critério. Quando se sentem elevados ou felizes, julgam-se santificados. Sentimentos de felicidade ou a ausência de alegria não é evidência de que a pessoa esteja ou não santificada. Então nós não devemos medir a santificação da pessoa baseado na alegria ou falta de alegria que ela talvez esteja demonstrando no exterior. Aqueles que estão batalhando contra tentações diárias, vencendo as próprias tendências pecaminosas e buscando santidade do coração e da vida, não fazem nenhuma orgulhosa proclamação de santidade. Um sinal que uma pessoa não está experimentando a santificação é ela declarar que ela é santa, ou declarar sua própria santidade, ou até mesmo carregar com ela um ar de superioridade ou de justiça própria.
tudo isso não existe na vida daqueles que estão batalhando contra tentações e vencendo as tendências pecaminosas. Esta é a verdadeira santificação, porque a santificação consiste na realização alegre de nossos deveres cotidianos, em obediência perfeita à vontade de Deus. Muito bem. Daqui a pouco nós vamos analisar outras citações do Espírito de Profecia sobre santificação. Mas vamos agora para a Bíblia. Primeiro, nós vamos resolver uma questão que hoje é quente. Ela é relevante nós discutirmos. A santificação é um requisito ou condição para a salvação? Ou é só justificação? Ou seja, o que implica na salvação do homem não é necessariamente a mudança e transformação que ele desenvolve ou que o Espírito Santo opera nele, mas é o que Cristo faz por ele e não o que Cristo faz nele. Ou seja, o único pré-requisito para a salvação é a justificação. A santificação é uma obra da vida inteira. E então, não é uma condição para a salvação. Vamos ver se isso é o que a Bíblia ensina. Primeiro, vamos abrir em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, 14. Existe uma teologia que é chamada, no inglês, Justification Alone Theology. Justification Alone Theology. Vamos traduzir para o português. Teologia da justificação somente. Poderia traduzir assim? Nunca ouvi no português essa expressão, mas a essência é essa. Teologia da justificação somente. Ou somente a justificação. Teologia, somente justificação. O que você acha? Qual é a melhor forma de expressar? Justification alone. Justification alone theology. Justificação, somente teologia. Isso é algo que é pregado, ensinado, ou seja, muitos reconhecem sim que a Bíblia fala da santificação, mas o que a nossa salvação depende não é da santificação, é da justificação. Ou seja, perdoado, você está salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Aceitou a Cristo, aceitou o que Ele fez por você na cruz, você está salvo em Cristo. Inclusive, essa linguagem, estamos salvos, fomos salvos por Cristo, hoje é usada livremente. Antes, jamais um adventista do sétimo dia declarava que está salvo. Quando eu falo que eu estou salvo, eu estou declarando, na realidade, que Cristo me perdoou. Se eu estou dizendo que estou salvo, e a gente sabe que ninguém anda declarando que é santificado, porque a gente já viu que quem anda falando que é santificado é um sinal que não é. Quando eu uso a linguagem estou salvo, em outras palavras eu estou dizendo estou justificado. Ou seja, eu creio indiretamente na teologia de justificação somente. Entendeu? Só que essa linguagem não é correta. Cristo está nos salvando. Estamos
no processo da salvação, cooperando cada dia com Deus nesse processo. Mas a gente já estudou o plano da salvação, tem 3 passos. Quais são? Justificação, santificação, glorificação. Na realidade, a ação final de Deus na salvação do homem é a glorificação. Agora, muitos reconhecem sim que a santificação ela é mencionada na Bíblia, mas não reconhecem que a santificação é uma condição para o ser humano ser salvo. Ou seja, a única condição é justificação. O que Cristo fez por nós. Morreu por mim, me salvou. O resto, Ele vai resolver. Se não agora, depois. Inclusive, alguns até usam a expressão, na volta de Cristo é que Ele vai me santificar, transformar o meu caráter. Nessa vida, eu sou o que eu sou. Então, a misericórdia de Deus, através do sangue de Cristo, cobre os meus pecados. Mas será que a Bíblia ensina isso? A respeito de santificação? Vamos ver o que diz aqui em Hebreus 12. Qual é o versículo? 14. Segui a paz com quantos? Todos. E também a santificação, sem a qual ninguém verá o quê? Sem o quê? Não é somente a justificação. A santificação também é fundamental. Aquele que justifica é aquele que santifica. Aquele que é justificado pela fé também é santificado pela fé. Aquele que é justificado pelo sangue de Cristo também é santificado pelo sangue de Cristo. Queria que vocês agora percebessem comigo o que está escrito em Hebreus 13, 12. 13, 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Como somos nós santificados? Pelo sangue de Cristo. Somos santificados pelo sangue de Cristo, assim como também somos justificados pelo sangue de Cristo. Vamos agora abrir em 1 de Tessalonicenses 4, verso 3. 1 de Tessalonicenses 4, 3. Diz assim a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 4, 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa o quê? Santificação. Qual é a vontade de Deus? Nossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Então, outra passagem que mostra que não é apenas a justificação. Justificação é fundamental. Sem ela, ninguém tem esperança da salvação. Mas a santificação também é fundamental. Para quê? Para nos preparar para viver num ambiente celestial. Vamos abrir agora em 1 Coríntios 6. Existem muitas passagens onde o apóstolo Paulo fala da santificação. Aqui, uma dessas passagens. 1 Coríntios 6, 11. O apóstolo Paulo diz assim: e é o que alguns têm sido. Tem sido o quê? Devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. É o que eram. Mas haveis sido lavados. Mas haveis sido o quê? Santificados.
mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, o que era bêbado não precisa permanecer bêbado. O que era ladrão não precisa continuar roubando. O que era adúltero não precisa continuar adulterando. Cristo justificou, perdoou, cobriu os pecados, imputou sua justiça. Mas muito mais do que isso, ele também ajuda o bêbado a não continuar bebendo, o adúltero a não continuar adulterando. Isso é santificação. Cristo nos preservar e nos manter na sua justiça. Filipenses 2:13. Aqui o apóstolo Paulo não menciona a palavra santificação, mas ele está falando a respeito desse processo, dessa fase pela qual nós passamos no processo da salvação. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, Deus, ele opera em nós no processo da justificação. Ele implanta em nossos corações o querer, reconhecimento dos erros, dos pecados. Deus opera em nós o querer, mas operar em nós o querer não é o suficiente. Se fosse apenas Deus nos ajudar a nos arrepender dos pecados e confessar e ter o bom desejo de fazer a sua vontade, se fosse só isso que o plano da salvação fizesse por nós, se fosse só isso o poder do Evangelho, seria um Evangelho muito fraco. Mas o apóstolo Paulo fala que não é apenas ele operar em nós o querer, mas também como o quê? Efetuar. Outra palavra para efetuar. Fazer sua boa vontade, realizar. Ou seja, Maria, você não está condenada. Você está perdoada. Eu te justifico, não te condeno. Mas se ele tivesse terminado com isso, ele não teria resolvido o problema de Maria. Mas o que ele falou? Vá e não peques mais. Quem falou? Jesus. A palavra de Jesus é poderosa. Não é como eu falar para você, porque eu sou homem, com limitações humanas. Mas Cristo, o próprio Deus, falou. Quando Cristo falou para Pedro, vem, o poder de andar sobre as águas estava fundamentado na palavra. Quem criou o mundo, os céus e a terra? Através de quem? Deus através de Cristo. E como Cristo criou? Salmos 33:6. Pelo poder de sua palavra. A palavra de Cristo tem um princípio criador ou criadora. Criador ou criador? A palavra de Cristo tem um princípio criador. Quando Cristo falou para Pedro, vem, aquela palavra vem, se Pedro fundamentasse sua confiança, sua fé naquela palavra, ele teria condições de fazer aquilo que, sem a ajuda de Deus, ele nunca faria: andar sobre as águas. É possível um homem andar sobre as águas? Jamais. O que deu Pedro a capacidade de andar sobre as águas? A palavra vem. Cristo falou,
ele consegue nos ajudar a efetuar, fazer o que ele mandou. Quando Cristo falou para Maria, não peques mais, não foi como se eu falasse para o fumante, não fumas mais. Essas palavras para o fumante não têm poder, não vai ajudar o homem que fuma a não fumar mais. Mas quando Cristo falou, ele deu naquela palavra o poder, o como efetuar a sua boa vontade. Maria, ela tinha agora a promessa poderosa que ela não precisava mais viver em harmonia com aquele pecado, mas sim harmonia com a vontade de Deus. A palavra de Deus é o quê? Poderosa e tem um princípio criador. Abram suas Bíblias em João capítulo 5. João capítulo 5, verso 8. A palavra de Deus fala assim: Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Se eu falasse para aquele homem, levanta-te, essa promessa ou essa ordem não teria poder. Mas agora, quando Cristo fala para o homem que por 38 anos estava deitado, sem conseguir andar, com o corpo todo aleijado, quando Cristo fala, ele está com essa ordem lhe concedendo poder. Nessa promessa, ele está dando esperança de realizar a sua vontade. Verso 9 diz, logo aquele homem ficou o quê? São. E tomou o seu leito e andava. Só que vocês vão ler, se já não leram em Caminho a Cristo, que ele não poderia ouvir a palavra de Deus e falar, se o Senhor me curar, aí eu posso andar. Não, não é isso. É ele crer e cooperar e agir. E ao cooperar com Deus, automaticamente a força o habilita de se levantar e fazer o que Jesus havia falado. Assim é com aqueles que estão mortos em tendências herdadas e cultivadas pecaminosas. A Bíblia fala em Efésios 2:1. Efésios 2:1, que Deus nos vivificou, estando nós mortos espiritualmente em ofensas e pecados. Mas Deus nos vivifica quando nós exercemos fé em Sua palavra. Então, quando Cristo fala, sede-vos perfeitos, assim como vosso Pai que estás nos céus é perfeito. É uma promessa que, se nós olharmos para nós mesmos, nós jamais vamos ver ela realizada em nossas vidas. Não há esperança, porque humanamente falando é impossível. É pior do que eu tentar andar sobre as águas. É pior do que a minha esposa ter um filho, sendo que ela não tem condições de ter um filho, ou eu conseguir engravidar a minha esposa com 100 anos de idade, assim como foi para Abraão. As promessas de Deus, elas são poderosas para realizar o que Ele prometeu, se nós estivermos confiantes nessa palavra. Então, quando Deus fala, vai, não peques mais, Ele está dando a vitória. Então, a teologia de Cristo, baseada em João 8:11, não é uma teologia que enfatiza apenas a justificação. Toda a teologia de Cristo está
resumida em uma só passagem. João 8,11. As palavras de Cristo para Maria Magdalena. Eu não te condeno, é o quê? Justificação. Vai, não peques mais, é o quê? O Evangelho é tão simples. E você sabe como é que o Evangelho fica complicado? A gente olha para a teologia de Cristo e a gente fala, não, assim não dá certo, porque nós somos pecadores. Natureza pecaminosa, herdamos o pecado faz parte de nós e ele vai estar conosco até Jesus voltar. Ou seja, é impossível vencer as tentações do inimigo. É possível vencer algumas, mas não todas. Então, ao invés de olhar para as promessas da Bíblia, nós olhamos para as circunstâncias ao nosso redor. E então caímos. Foi o mesmo problema que Pedro teve quando ele estava nas águas. A promessa de Deus foi: vem. Se Jesus falou vem, então é só andar, não se preocupar com as circunstâncias, não se preocupar com o seu peso, não se preocupar com as suas desvantagens, suas fraquezas, suas limitações, não. É só continuar andando, olhando para Cristo, autor e consumador de nossa fé. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira de Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma, e a palavra alma aqui, ela está relacionada com o intelectual, e também o corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma boa definição aqui de santificação. Em primeiro lugar, a santificação que Deus quer efetuar em nós é completa, perfeita, inteira. Ela abrange o corpo, a mente e o espírito. E o objetivo dela é nos conservar irrepreensíveis. Conservar. O que significa conservar? Se eu faço uma torta, ou se eu faço um pão, eu quero conservar o pão, eu coloco ele aonde? No congelador, né? Que daí daqui a umas 3 semanas, quando eu precisar, é só tirar do congelador e ele está assim como eu coloquei no congelador, não é verdade? Cristo, ele nos justifica, ele nos purifica, ele nos perdoa. Isso é justificação, ou seja, ele apaga o registro, entre aspas, porque o registro continua, mas ele fala: você está perdoado, vamos desconsiderar a sua injustiça, eu vou agora imputar a minha justiça. Tudo bem, mas agora entra o processo de conservação ou santificação. Agora ele vai te conservar, te preservar no caminho certo. Ou seja, você escolheu a vontade de Deus, você escolheu união com Deus. Agora ele quer te conservar.
Isso é santificação. Se você analisar o plano do santuário, como era esse ritual, você tinha o pátio onde o animal morria, que simbolizava o processo da justificação. Depois entrava no lugar santo, onde você tinha os pães, onde você tinha a luz e onde você tinha o altar de incenso. O pão representava a palavra de Deus, a luz, o Espírito Santo, o altar de incenso, a oração, os elementos através dos quais Deus nos conserva em santidade. Antes de entrar no lugar santo, você passava pela pia, onde você se lavava depois de ser perdoado e transferir os pecados para o Cordeiro. Agora vem a lavagem. Isso simbolizava o batismo, e depois vem a conservação. Ele quer te conservar, preservar em harmonia com a sua vontade. Agora, uma pergunta. Interessante essa pergunta. Essa ideia foi nova para mim, quando eu a ouvi pela primeira vez. Precisamos obedecer para sermos santificados? Ou precisamos ser santificados para obedecer? Interessante. Obedecer, né? Obedecer para ser santificado ou ser santificado para obedecer? Vamos analisar alguns textos. 1 de Pedro 1:2. Alguém sabe o que significa santificar? Separar. Separado. Ou separar para um objetivo santo. É o que significa santificar. É você separar para um objetivo santo. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Santificado para obedecer ou obedecer para ser santificado? Santificado para obedecer. Uma ideia talvez nova. Santificado para obedecer. Poxa, eu pensava que eu precisava de fazer a obra. Precisava que eu fizesse o certo para eu poder me santificar, não é assim? Cristo, ele faz a obra de justificação, mas a obra da santificação é comigo. É a ideia que às vezes nós temos errada. Não. Santificado para obedecer. Ou seja, separado para um propósito santo. A santificação é a obra de Deus de nos ajudar a viver em harmonia com a sua vontade. No capítulo Crescimento em Cristo, do livro Caminho a Cristo, página 69, é o capítulo 8. Parágrafo onde diz: muitos acham que devem fazer sozinhos parte do trabalho. Confiaram em Cristo para o quê? O perdão dos pecados. Encontraram? Confiaram em Cristo para o perdão dos pecados, mas agora procuram por seus próprios esforços viver retamente. Mas qualquer esforço desse tipo irá fracassar. Jesus adverte: sem mim vocês não podem fazer nada. Nosso crescimento na graça, nossa alegria, nossa utilidade, tudo depende da união que tivermos com Cristo.
a comunhão com Ele, todo dia, toda hora, permanecendo nele, é o que nos faz crescer na graça. Ele não somente o autor, mas também o consumador da nossa fé. Ou seja, a obra da justificação é Cristo. O autor, ele que faz, mas ele também é aquele que opera em nós a santificação. Não é apenas ele nos perdoar e agora nós vamos nos virar para resolver as nossas tendências. Não. Santificados para obedecer, separados, preservados por Ele. É o que Cristo faz por mim e é o que Cristo faz em mim. O que Ele faz em mim, que é a santificação, a justiça comunicada, me capacita a obedecer. Aparentemente, a resposta seria: precisamos obedecer para sermos santificados. Mas, na realidade, essa ideia é católica. É o catolicismo que ensina que você tem que se santificar pelas obras. A santificação tem tudo a ver com as obras, mas as obras também é o fruto da santificação. E não a santificação o fruto das obras. Não é você pagar, como é que chama? Indulgências, e caminhar longas distâncias, e subir o monte nos joelhos, e apoiar financeiramente, e fazer todas essas obras, fazer a missa e não sei o que mais, e assim você é santificado. Não. Deus, Ele te separa, Ele te santifica. Qual é o nosso dever? Qual é a nossa parte? Submissão, cooperação, disposição. Entrega da vontade. Querer e deixar Ele então operar em nós a mudança, que é gradual. 2 de Timóteo, capítulo 2. 2 de Timóteo 2, 21. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo. Qual é a palavra idôneo? Significa o quê? Pronto. Ou idôneo. Pronto ou preparado ou capacitado. Sim? Essas palavras são sinônimas de idôneo para vocês? Santificado e idôneo. Para o quê? Para o uso do Senhor. Isso é santificação. Ele está te separando para um uso especial, para uma obra especial. Ideal, ok. Muito bem. Então, Ele está nos separando para uma vida de obediência. Com, claro, a nossa cooperação. Judas 1. Judas 1. Judas 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Outra palavra para santificação, então a gente já viu essa palavra em outro lugar. Conservado. Ou seja, conservado para obedecer ou obedecer para ser conservado? Não teria sentido. É
conservado para obediência, mantido por Deus no caminho que nós escolhemos. Efésios 5:26. Essa passagem resolve a questão de se a transformação do caráter é antes ou na volta de Cristo. Efésios 5:26. Primeiro, verso 26 fala o elemento básico, fundamental para essa obra ser efetuada. Para a santificar, falando da igreja, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, é pela palavra que esse processo é realizado. Mas o verso 27 fala para apresentar, ou seja, por que Cristo está operando a santificação dos membros da igreja? Para apresentar a si mesmo igreja o quê? Gloriosa, triunfante, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Gente, a volta de Cristo não é para tornar a igreja triunfante, tornar a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível. O processo da santificação faz isso, para que Cristo possa voltar para receber a sua noiva, pura e santa. E nós somos a igreja. E os membros dela precisam cooperar com Deus nesse processo. Atos 26:18 revela que a santificação é pela fé. Ou seja, temos que acreditar que Deus faz esse trabalho, que Ele pode. O leproso chegou para Cristo, Mateus 8, e fala: Senhor, se queres, podes me curar. Podes me tornar limpo. Agora, ele sabia que Cristo podia. Ele não sabia se Cristo estaria disposto. E hoje, como é para a gente? Se queres, podes. A gente sabe que Ele quer. Nossa dúvida hoje é que Ele não pode ou pode. É a grande questão. Será que Deus pode me ajudar a vencer os pecados? Gente, a questão não é se Deus pode. Deus pode todas as coisas, com Ele tudo é possível. A questão é, queremos? A lepra era uma condição desagradável. Então aquele homem ele estava desesperado. Quem dera que nós considerássemos o pecado como ele considerava a lepra. Mas não, nós estamos tão envolvidos com os nossos pecados, tão arraigados, tão fundamentados no pecado, que a gente acaba desenvolvendo uma teologia que fala que Deus ele não pode nos salvar e nos tornar vitoriosos de todos os pecados, sobre todos os pecados, até a volta de Cristo, para nós podermos justificar uma vida de pecado. Mas, gente, o problema é que a gente não está considerando a lepra do pecado algo desagradável ou algo detestável. Nós temos que reconhecer, assim como Jeremias reconheceu em Jeremias 32:17, ó Senhor Deus, eis que Tu fizestes os céus e a terra com o Teu grande poder e com o Teu braço estendido. Ele fez os céus e a terra com a Sua palavra, né? Nada há que te seja demasiado difícil. Quem dera que nós tivéssemos a fé de Jeremias, de poder dizer, nada há que te seja demasiado difícil. Se nós conseguirmos
reconhecer esse fato, que para Deus nada é impossível, nada é difícil, tudo posso naquele que me fortalece. Se nós conseguirmos alcançar com os olhos da fé essa realidade, nós vamos reconhecer, pelo menos, que se nós estamos ainda presos na escravidão do pecado, é porque nós não estamos nos submetendo à vontade de Deus. Nós não estamos cooperando inteiramente com Ele, porque tudo Ele pode. Talvez nós amamos demais os nossos pecados. Talvez nós não estamos alimentando o Espírito suficiente para nós termos forças para resistir à tentação. Porque você pode até ter um bom desejo de vencer os seus pecados, mas se você não ora todos os dias, fervorosamente, se você não se alimenta da palavra, se você só fica assistindo filmes e novelas e programas de televisão que só alimentam a carne, se você só fica comendo as comidas que alimentam as paixões baixas da natureza do homem, se você só fica ouvindo música que reduz a resistência à tentação, você não pode esperar uma vitória completa. Muitos estão muito encantados com seus pecados, e então justificam que não conseguem vencer porque nessa vida ninguém vai vencer. Outros estão convictos que podem, mas não conseguem. E é porque não estão cooperando. Se você não estiver obedecendo às 8 leis de saúde, só por aí você já está se preparando para a queda. Se você não dorme a quantidade de horas que você precisa dormir, não faz exercício, não come comida saudável na hora certa, na quantidade certa, com uma mistura certa, se você não bebe água, se você não está vivendo em harmonia só com as leis de saúde, você já está debilitando a sua mente e despreparando-a para vencer as tentações que certamente você vai ter que enfrentar todos os dias. Então a santificação, ela abrange tudo, depende da nossa cooperação. A nossa cooperação, ela em si, ela não resolve nada. Mas se nós dependermos apenas de Deus, também não vai dar certo. É o esforço humano com o poder divino. É igual o povo de Deus no deserto. Todos os milagres foram realizados porque o povo cooperou e Deus, Ele operou os milagres. Poder de Deus e o esforço humano. Romanos 15, 16. Romanos 15, 16. Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito. O Espírito Santo, ele tem um papel fundamental na obra da santificação. 2 de Tessalonicenses 2,13 revela o mesmo fato. 2 de Tessalonicenses 2,13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Santificação do Espírito. Vamos agora abrir em Apocalipse 22. Apocalipse 22. E o versículo 11. Nós analisamos isso ontem. Quando Cristo terminar sua obra intercessória no lugar santíssimo, santuário celestial, a declaração dele será: quem é injusto,
faça injustiça ainda. Ou seja, quem vai no final permanecer com o título injusto? Aquele que está praticando injustiça. E o que é injustiça? Pecado, ou desobedecer os mandamentos. O que é justiça? Obedecer os mandamentos. Então, aquele que pratica injustiça é aquele que está o quê? Pecando. Aquele que está pecando, vivendo uma vida de rebelião contra a vontade de Deus, naquele momento, Cristo se levantando no lugar santíssimo do santuário celestial vai declarar injusto, ou seja, este é o título com o qual ele vai permanecer. E quem está sujo, suje-se ainda. Daqui para frente, não existe mais intercessão, não existe mais perdão, não existe mais Espírito Santo para renovar o coração. A partir desse momento, o período da graça acabou, não existe mais entrada. Igual aqueles que durante 120 anos ouviram a mensagem de Noé, tiveram oportunidade de se unir a Deus e o seu servo e entrar dentro da arca da salvação, mas chegou um momento que quando o anjo fechou a porta, nada mais Deus podia fazer por aqueles homens. Assim também, quando Cristo se levantar no santuário celestial, o tempo da graça acabou. Aquele que está vivendo uma vida de rebelião contra a vontade de Deus, rejeitando luz revelada por Ele, vai permanecer para sempre com o título de injusto. E nós estudamos ontem que quando Jesus voltar, vai ter dois grupos na terra, justo e injusto. E aquele que é justo vai ressuscitar na primeira ressurreição. Aquele que é injusto, depois de 1000 anos, na segunda ressurreição. Agora, nós temos aqui nessa passagem de Apocalipse 4 palavras. Injusto e sujo, descrevendo um grupo. Quando Jesus terminar sua obra intercessória. Depois continua dizendo, e quem é justo, faça justiça ainda. Ou seja, quem está praticando justiça, quem está vivendo em harmonia com os mandamentos de Deus, quem está dentro da luz, quem está em harmonia com Deus, ele recebe o título final justo. E quem é santo, seja santificado ainda. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus ou praticam justiça e têm a fé de Cristo. Muito bem. Santo. O interessante é que se você analisar essas palavras no grego, no original, você vai ver que essas palavras, injusto e justo, elas se referem à justificação. Ou seja, o justo está justificado, o injusto condenado. Ok? Agora, as palavras sujo e santo, sabe qual palavra elas se referem? Santificação. Ou seja, o santo, santificado. O sujo, imundo, o não santificado. Em outras palavras, quem tem o caráter de Cristo, ele recebe o título justo, santo. Quem não tem o caráter de Cristo, injusto, sujo. Agora,
Com tudo isso, vamos ler algumas citações do Espírito de Profecia, começando com Mensagens aos Jovens, página 35, página 40 da apostila. Mensagem aos Jovens, página 35. É imputada a justiça pela qual somos justificados. Então, a obediência de Cristo imputada é o quê? Qual é a palavra? Justificação. A justiça de Cristo imputada, ou seja, Ele vai depositar na tua conta a justiça dele, porque você, pecador, passado cheio de rebelião, transgressão, pecados passados não podem ser pagos com obediência sua, não importa o que você venha fazer, porque o salário do pecado é a morte, então a sua única esperança de justificação é a obediência de Cristo e a morte dele em seu lugar. Isso é justificação. Agora, a justiça pela qual somos santificados é o quê? O que diz aí? A justiça pela qual somos santificados é o quê? Comunicada. Ou seja, agora não é apenas o que Cristo faz por você, mas é o que Ele faz em você. Isso é a justiça comunicada. Ou seja, a obediência dele agora é sua. Ele vai viver a sua vida vitoriosa em você, pelo Espírito Santo. Isso é santificação. Agora, a última frase da citação é que é o mais interessante. A primeira, nosso título para o céu. Qual é o nosso título para o céu? A justiça imputada, ou a justificação. Ou seja, este é o nosso título para o céu. A segunda, nossa adaptação para o céu. Qual é a nossa adaptação para o céu? Uma vida santa, a santificação. Então, esse é o processo pelo qual Deus salva o homem do pecado, da penalidade do pecado, do poder do pecado e, na volta de Cristo, da presença do pecado. Agora, vamos então ler a famosa passagem que está em Parábolas de Jesus, página 65. Parábolas de Jesus, 65. A santificação é obra de quê? Toda uma vida, tá vendo? Você está falando de santificação, que eu tenho que me santificar para ir para o céu, mas a própria irmã White fala que a santificação é uma obra de toda uma vida. Então, não há esperança para a santificação agora, nessa vida, porque é uma obra que não termina. É uma obra que é para sempre, constante. Até eu morrer ou até Jesus voltar, essa obra vai continuar. Será que é isso que a serva do Senhor estava dizendo? A santificação é uma obra de toda a vida. Deixa eu colocar aqui. A santificação é uma obra de toda a vida. Vamos usar o exemplo prático da Maria Magdalena. Cada vez que você escuta o seu nome, você acha que eu estou falando de você. Fica com susto. Maria Magdalena, pega em adultério.
Cristo falou para ela, eu não te condeno. Isso é justificação. Depois ele fala, vá e não peques mais. Isso é santificação. Então, a santificação é uma obra de toda a vida. Duas formas de compreender. Uma forma é dizer, então, Cristo falou, vai e não peques mais. Então, Maria, ela vai ser santificada. Só que é uma obra de toda a vida. Então, para Maria deixar de ser adúltera, vai ser um processo que vai durar toda a vida. Ou seja, ela vai diminuindo aos poucos essa vida de adultério. Se ela dormia com 10 homens por mês, ela vai passar a dormir com 8 homens por mês. Daqui a um ano, ela vai passar talvez a se envolver em um relacionamento ilícito, talvez 2 ou 3 vezes por mês. Talvez daqui a uns 10 anos, ela vai passar a só ter 2 homens em sua vida. Por quê? Porque a santificação é uma obra de toda a vida. Então ela era adúltera. Cristo falou que ele ia santificá-la. Então, ela vai aos poucos abandonar o adultério. Ou o fumante chega, deseja a vitória, deseja o perdão, deseja uma nova vida, ele é perdoado por Cristo. O sangue de Cristo cobre os seus pecados. Agora ele quer abandonar o fumo, mas a santificação é uma obra de toda a vida. Então, se ele fumava 20 pacotes, agora ele vai passar a fumar 15 pacotes. E aos poucos, porque a santificação é uma obra de toda a vida, ele vai abandonando. E um dia ele vai chegar lá. Mas é uma obra de toda a vida. Então, se porventura ele não conseguir chegar lá, não tem problema. Por quê? Porque o sangue de Cristo, a graça, basta. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, se ele não conseguir abandonar o fumo, não tem problema, porque Cristo entende. Nós somos pecadores, nascemos com uma natureza pecaminosa e a santificação é uma obra de toda a vida. Então, essa é uma forma de compreender essa citação. Eu não creio dessa forma. E agora eu vou passar para vocês o que eu vejo como sendo o contexto real dessa declaração da serva do Senhor. A santificação é uma obra de toda a vida. Maria Magdalena, adúltera, chega perante Cristo, toda envergonhada, desejando perdão, humildemente reconhecendo sua pequenez e sua indignidade. Cristo fala, eu não te condeno. Ou seja, perdoada, declarada justa, justificada. Depois ele fala, vai, não peques mais. Ou seja, Maria, eu vou te dar vitória. Maria, a partir daquele momento, ela sai vitoriosa. Ela abandona pela graça o poder de Cristo, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, ou o poder de vencer o pecado, ou aquele poder que afasta o pecado. Então ela abandona o adultério, nunca mais pratica e nunca mais é vencida por aquela tentação. Mas isso não quer dizer que o processo da santificação terminou. Por quê? Porque ela talvez tenha um temperamento que Cristo precisa resolver também. Talvez ela precise de deixar de comer certas comidas que Cristo prefere que ela não coma. Talvez ela tenha amigos que ela precisa de deixar para trás. Então, a santificação é uma obra de toda a vida. Por quê? Porque essa mulher sempre vai estar crescendo na graça de Cristo. Não que ela vai ter dificuldade de vencer cada vez que Cristo mostra um novo pecado, uma nova área de sua vida que precisa ser abandonada. Mas porque Cristo não mostra tudo de uma vez, então Cristo aos poucos vai mostrando sua vontade. O caminho do justo, a vereda do justo é como? A luz da aurora.
Como? Vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. Então, a santificação é uma obra de toda a vida. Por quê? Porque a luz de Deus vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. Agora, veja só o que diz a serva do Senhor em Atos dos Apóstolos 561. Com essa citação, agora você vai poder compreender melhor o que a serva do Senhor quis dizer em Parábolas de Jesus 65. Olha só. A santificação é o resultado de quê? A santificação é o resultado de quê? Só isso? De uma obediência ou desobediência? Uma obediência que dura a vida toda. Você precisa interpretar as palavras da serva do Senhor em Parábolas de Jesus 65 com as palavras da mesma autora em Atos dos Apóstolos 561. A santificação é uma obra de toda a vida. A santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. Então, a santificação é uma obra de toda uma vida de obediência ou desobediência. Então, Maria Magdalena não vai lutar com adultério por toda a vida, porque isso seria uma vida de desobediência. Ela vai vencer o adultério. Isso é uma vida de obediência. Mas não para por aí, porque agora outras vitórias, outras conquistas. Igual o povo de Deus no deserto. Conquistava uma terra, ia para outra. Conquistava outra terra, ia para outra. Tudo pelo poder de Deus, tudo através da cooperação do homem, até que eles chegassem à terra de Canaã. E assim com o povo de Deus nesse deserto. Conquistas, vitórias, com a ajuda de Deus, a cada momento, toda a vida até chegarmos na Canaã celestial. A santificação é uma obra de toda a vida, de obediência. A luz vem chegando, coração convertido abraça a luz. Fala, Deus, obrigado por me mostrar. Eu não quero, não é o meu desejo, mas o Senhor vai me ajudar a vencer, porque não está em harmonia com a sua vontade. A verdadeira santificação consiste na harmonia com Deus. Testemunhos para a Igreja, volume 6, 350. Os seguidores de Cristo devem tornar-se semelhantes a Ele. Pela graça de Deus, devem formar caráter em harmonia com os princípios de sua santa lei. Isto é santificação bíblica. Grande Conflito 469. Textos chaves. 1 de Tessalonicenses 4:3. 1 de Tessalonicenses 5:23. Filipenses 2:13. Hebreus 12:14. 2 de Timóteo 2:21.
Atos 26, 18 e João 8, 11. Amanhã, a vitória sobre o pecado. Na segunda, prova número 6, santificação pela fé, vitória sobre o pecado. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez pela luz da Tua palavra, pela santificação que Tu nos prometes, pela graça de Cristo. Santifica-nos, ó Deus, na Tua palavra, na verdade, e que nós possamos crescer a cada dia. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.